Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Turma de Direito de Trabalho 2, tá? Vamos continuar com o nosso assunto aqui, que é a extinção do contrato de trabalho. Na verdade, vamos já encerrar, tá? O plano 5 hoje, nossa aula número 12, e depois dessa aulinha, mais uma atividade aí para vocês, para encerrar a primeira unidade. Então, gente, a gente terminou falando na aula passada sobre fato príncipe, né? A gente estava falando sobre as motivações do contrato de trabalho terminar sem culpa de nenhuma das partes, né? E a última foi lá o fato príncipe. Falando de morte do empregado, morte do empregador, tal, aquela coisa. Agora a gente vai estudar a respeito do pagamento dessas verbas rescisórias, né? Eu disse, né? A gente vai entrar muito no cálculo, basta saber quais são as verbas devidas, né, quais são as verbas rescisórias devidas, mas não adentrar tão fundo. Aí vamos então entender como vai se dar o pagamento dessas verbas rescisórias. Ou seja, como o empregado vai receber as verbas rescisórias. Como vai se dar o pagamento dessas verbas rescisórias. Beleza? Vamos lá. O artigo que vai delimitar, né, o pagamento, a forma de pagamento, o prazo e tudo dessas verbas rescisórias é o artigo 477 da CLT. Já depois da reforma trabalhista com algumas modificações. Artigo 477 da CLT, ele vai disciplinar aí a respeito do pagamento das verbas rescisórias. E diz o seguinte, que na extinção do contrato, o empregador deverá proceder, olha, uma obrigação, já começa, a anotação da carteira de trabalho do empregado. Tá? Então, vai fazer parte dessas obrigações pós-contrato de trabalho do empregador a assinatura e disponibilização para um empregado da sua carteira de trabalho, tá? Então, é uma das obrigações, a assinatura da carteira de trabalho e disponibilização ao empregado. Então, a anotação de férias, tal, todas as anotações gerais, inclusive do fim do contrato de trabalho, mais o aviso prévio, se houve. E também vai comunicar essa dispensa aos órgãos competentes. Então, essa é outra obrigação que o empregador tem. Outra obrigação, a de comunicação, tá, aos órgãos competentes. No caso, quais seriam os órgãos competentes? Caixa Econômica Federal para efeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Ministério da Economia, no caso antes Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, lá na seccional, ou seja, na Secretaria de Trabalho e Emprego. Então ele vai fazer essa comunicação a esses dois órgãos. Por quê, Tiago? Porque ele entrega a carteira e com a carteira o empregado basta ir nos dois órgãos para obter os seus benefícios, no caso se for sacar o FGTS e no caso se for dar entrada no seguro-desemprego, tá? Bem como realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido nesse artigo. Veja bem, então, gente, o empregador ele possui duas obrigações de fazer e uma obrigação de pagar. O empregador possui duas obrigações de fazer e uma obrigação de pagar. Assinar as anotações, ou já fazer as anotações na carteira de trabalho e entregar ao empregado, comunicar aos órgãos, Caixa Econômica Federal, INSS e Secretaria de Trabalho e Emprego, lá no Ministério da Economia, e pagar as verbas rescisórias. Essas três obrigações ele tem que fazer em um único prazo. Essas três obrigações o empregador vai ter que fazer em um único prazo. Tá? Então, duas obrigações de fazer e uma obrigação de pagar, ele vai ter que fazer em um único prazo, que é de 10 dias. Tá? 10 dias é o prazo que o empregador tem para cumprir essas três obrigações. Professor, aí com aviso prévio, 10 dias depois do aviso prévio. Professor, não teve aviso prévio, não, foi indenizado 10 dias depois que ele terminou o contrato de trabalho. Então, é o prazo limite que o empregador tem para cumprir essas três obrigações. Hoje, com um programazinho do governo federal chamado E-Social, as empresas conseguem fazer essas comunicações de uma só vez. Inclusive, o pagamento vai para o depósito na conta do empregado, né? Já há essa comunicação dos órgãos poderem lá acessar, né? E olhar e dizer, pô, caramba, já tem pagamento, já tem transferência, pagamento de multa, tá tudo aqui. Tá? Então, através desse programa de interligação com o E-Social, quem trabalha na área de contábil sabe mais aí do que até eu, né? Como é que se dá essa prática. Aí, o que eu sei é o que vem dizendo a CLT. São três obrigações e devem ser cumpridas no prazo de 10 dias. Não teve aviso prévio, foi indenizado, 10 dias. Teve aviso prévio, depois do aviso prévio, 10 dias. Tá? É o prazo que a empresa tem.
tá ok? Para efetuar esse pagamento. Então vamos lá. A rescisão do contrato de trabalho, ou recibo de contação, ele vai constar de um termo de rescisão do contrato de trabalho. Então é um recibo, onde vão constar a discriminação de todas as verbas, certo? Vão constar ali todas as verbas que são devidas ao empregado ali, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, multa de FGTS, todas as verbas que o empregador está pagando vão constar, tá? Vão constar também informação quanto à motivação do fim do contrato, por justa causa, sem justa causa, tudo vai constar ali. Data de admissão e data de demissão também deve constar ali no termo de rescisão do contrato de trabalho, tá? Inclusive com a integração do aviso prévio, ou seja, com o último dia após o aviso prévio, tá? E a discriminação de cada valor correspondente a uma verba. Sob pena de quê, Tiago? Sob pena de não ter sido pago. É importantíssimo esse recibo, esse termo de rescisão do contrato de trabalho. E o empregado assina. Só concordo, estou recebendo isso aí, pronto. É um começo de prova para o empregador e para o empregado é um recibo de quitação. Está quitado. O empregado assinou, está dando um recibo de quitação. Certo? Ele assinou, ele está dando ali ao empregador um recibo de quitação. Vamos lá. O pagamento, segundo o parágrafo 4º, pagamento, segundo o parágrafo 4º ainda do 477, ele vai ser efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque nominal para o empregado, tá? Em dinheiro, na hora, no ato, em depósito bancário, no ato também, ou cheque. Só se o empregado for analfabeto, é que o pagamento só pode se dar em dinheiro, ali no ato, ou em depósito bancário. E cheque ele não pode receber, tá? Se o empregado for analfabeto, ele não pode receber em cheque. Mas se o empregado for esclarecido, né, então ele já vai poder receber em cheque. O parágrafo 5º ele traz uma informação interessante. Qualquer compensação que o empregador queira fazer, o desconto ali, ela não pode exceder o valor de um salário do mês. Então, qualquer compensação que o empregador queira fazer, por exemplo, vai descontar o aviso prévio que o empregado não deu, tá? Vai descontar uns vales que o empregado estava devendo da empresa, que ele pegou, adiantou e não recebeu. Esse valor não pode superar o valor de um salário do mês do empregado. Aí o parágrafo 8º, ele traz uma situação interessantíssima. E que muita gente acaba pedindo aí na Justiça do Trabalho sem nem entender por quê. Veja bem, o empregador tem 3 obrigações com o fim do contrato de trabalho. 2 obrigações de fazer e 1 obrigação de pagar. 3 obrigações, né? Assinar a carteira de trabalho e entregar ao empregado. Comunicar aos órgãos para que o empregado possa ter acesso ao seguro-desemprego, FGTS, sacar, e o pagamento das verbas rescisórias. Essas 3 obrigações devem ser feitas no prazo de 10 dias. Se o empregador não cumpre essas obrigações no prazo de 10 dias, o empregado tem direito a uma multa equivalente à sua remuneração. É a chamada multa do artigo 477. Então, às vezes, vocês acabam pedindo aí, ou vendo petições e tal, e não entendem que multa é essa. Essa multa, gente, ela existe, né, para justamente forçar o empregador a cumprir com as suas obrigações com o fim do contrato de trabalho, né? Porque, às vezes, é o empregador que não liga, que não, é o empregador que tem que ir atrás. Tá? É o empregador que tem que ir atrás. Ah, mas o empregado sumiu, não sei o quê. Consigne dentro do prazo de 10 dias. Consignar em pagamento dentro do prazo de 10 dias. Faça um depósito, faça o que for. Comunique aos órgãos, mas conseguindo. Leva a carteira de trabalho, leva o valor do depósito na Justiça do Trabalho e entra com ação de consignação em pagamento. Dentro do prazo de 10 dias, para quê? Fiz a minha parte. Ele sumiu, não quer receber, não concorda com o valor, consignação de pagamento. Mas respeite o prazo. Tá? Mas respeite o prazo. Porque senão vai pagar a título de multa uma remuneração aí do empregado. Tá? Vai pagar a título de multa, né? O valor equivalente ao seu salário. Tá? O valor, a multa em favor do empregado, ele vai pagar aí equivalente ao seu salário. Certo? É chamada multa, então essa é que é a multa do 477. Tá? Essa que vai ser a chamada multa do artigo 477.
Fora essa multa, a gente também tem uma chamada multa do artigo 467 da CLT. Fora essa multa do 477, a gente também vai ter a chamada multa do artigo 467, certo? Multa do 467 aí da CLT. E que multa é essa, Tiago? Que eu nunca vi. Essa multa é o seguinte: o empregador, quando rescindiu o contrato de trabalho, mas existia uma controvérsia a respeito do valor das verbas rescisórias. Por exemplo, o empregado disse que são dois meses de 13º, o empregador acha que é um. O empregado disse que são 3 meses de férias, o empregador disse que é um. Então, existe uma controvérsia, as partes não concordam a respeito do valor das verbas rescisórias. O empregador tem que depositar até a data da primeira audiência, seja, se o empregado colocar ele na justiça, até a data da primeira audiência, o empregador tem que depositar o valor que ele acha que é devido, pelo menos para demonstrar sua boa-fé. Tá? O empregador fez os cálculos da verba rescisória e chegou para o empregado e disse: eu estou lhe devendo 5 mil reais, está aqui, eu vou fazer o depósito e tal. O empregado disse: eu não concordo. Eu não concordo. Pelas minhas contas dá 7.500. Pelas minhas contas dá 8 mil. Aí o empregador disse: não, pai, mas aqui tá tudo certo, deu 5 mil. Pelas minhas contas, eu não quero receber nada não. Vou botar na justiça. Vou botar no pau, né? Assim, vou botar no pau. Entra com ação. O que é que o empregador tem que fazer para demonstrar sua boa-fé? Depositar os 5 mil. Tá? Pagar o empregado, depositar os 5 mil, ou depositar em juízo os 5 mil, até a data em que ele for notificado para a audiência. Porque se assim o faz, ele demonstra boa-fé e não paga multa nenhuma. Tá? É claro que é só sobre aquilo que é incontroverso, né? Porque assim, os dois concordavam em 5. Porque o 8 é maior do que 5. Então, até 5 os dois concordavam. Tanto é que se o empregado quisesse os 5, não tinha processo. Agora o empregado quer 8, maior do que 5. O empregador acha que é 5, então o empregador deposita 5. O que ele acha que é devido, ele deposita. Que é o chamado incontrovérsia, ou seja, que não há discussão. Então ele deposita. Por quê, Tiago? Se ele não depositar, ele vai pagar todas as verbas rescisórias em 50% a título de multa. Então ele vai pagar a título de multa para o empregado 50% de todas as verbas rescisórias. Então ele vai pagar a do 477, por quê? Porque ele não pagou no prazo nenhuma, e ele vai pagar a do 467, que é a metade de todas as verbas rescisórias. Então ele vai pagar as verbas rescisórias, ele vai pagar a do 477, que é o valor de uma remuneração do empregado, já que não fez no prazo de 10 dias, e ele vai pagar mais a metade das verbas rescisórias a título de multa do 467. Tá? E isso é claro na justiça, né? Isso é depois de uma ação trabalhista, cobrando aí o pagamento de verba rescisória. Então, entendam aí a diferença entre a multa do 477 e a multa do 467. Uma é pela mora no atraso do pagamento das verbas rescisórias, ou seja, ultrapassou o prazo de 10 dias para o cumprimento das suas obrigações, que são 3. Entrega da CTPS assinada e dado baixa, comunicação aos órgãos oficiais de que aquele contrato de trabalho terminou, e a outra obrigação qual é? A de pagamento das verbas. Se não cumpre nenhuma das 3, ou uma das 3, deixou de cumprir uma, no prazo de 10 dias, já tem a multa aí para o empregado receber. E se não depositar até a primeira audiência aquele valor que ele pelo menos acha que é devido a título de verbas rescisórias, que ele pelo menos acha, ele não depositar, não disponibilizar para o empregado, ele vai pagar as verbas rescisórias e mais 50% delas. A título, 50% é a título de multa do 467 da CLT. Cuidado aí, viu? Se liga. E o último ponto, não menos importante, mas o último ponto, que a gente teve a alteração agora da reforma trabalhista, agora não, já tem 3 anos, né? Em novembro, né? Vai fazer 3. Que vai tratar da despedida coletiva ou plurima. Tá? A demissão coletiva ou plurima. Eu não falei uma coisa, né? A gente teve uma alteração na reforma, que foi o seguinte: antes da reforma trabalhista, quando o contrato de trabalho precisava ter mais de 1 ano, ou seja, quando ele tinha mais de 1 ano de duração, a rescisão do contrato só tinha validade se passasse pelo sindicato. Então o sindicato teria que dar o aval para essa rescisão do contrato. Tá? Então antes da reforma eu precisava desse aval. Hoje não preciso mais. Independente do contrato ter 1, 2, 3, 4, 20 anos. Eu não preciso mais do aval do sindicato para homologar essa rescisão. Tá?
Então foi uma novidade que a gente teve aí, essa, né, na verdade o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 477 caiu, que ele obrigava, né, que as partes fossem até o sindicato para homologar, né, caso o contrato de trabalho tivesse uma duração maior do que 1 ano. Hoje não precisa mais, o contrato pode ter 10, 15, 20 anos e a homologação, ela não é, ou seja, é dispensada do sindicato, tá? Essa homologação é dispensada. É claro que o empregado tem ali aquele prazo de 10 dias para receber, vai pegar o termo de decisão, ele pode ir até o seu sindicato para conferir se os valores estão corretos. Isso não tem problema, né? E receber com ressalva, assinar uma ressalva, alguma coisa, isso aí nada impede, né? É um distrato, gente, também é feito entre as duas partes. O artigo 477A, incluído agora depois da reforma, ele diz o seguinte, que a demissão individual, plurima ou coletiva se equiparam entre si. Tá? A demissão individual, plurima ou coletiva se equiparam entre si. Então, ele está dizendo que uma empresa pode demitir todo mundo, tá? Ou seja, pode haver uma demissão coletiva sem a necessidade prévia de um acordo coletivo ou da participação do sindicato. Tá? Então, ele abriu essa brecha aí para que as partes, ou seja, a empresa, faça sua demissão tanto individual como coletiva sem a necessidade de participação do sindicato, né? Sem a necessidade de contrato ou de acordo coletivo. Tá? Então, essa foi uma novidade do 477A. Se é bom ou é ruim, bom, enfim, não cabe a gente agora estar analisando esse tipo de coisa. Acredito eu, né? Acredito eu que uma demissão em coletivo, uma demissão em massa, ela tem um impacto na sociedade tamanho, né? Tem um impacto gigantesco na sociedade. E acredito também que dos princípios da propriedade é que ela tem que atender aos anseios sociais, tem que atender à sua finalidade social, né? E que então, se eu vou demitir em massa porque quero e sem procurar negociar com o governo, negociar com sindicatos e tal, um plano de manutenção mínima, de redução de carga horária, enfim, simplesmente porque eu quero, eu acredito que enfraquece, né? Um pouco. Essa é a minha opinião particular. Acredito que enfraquece. Mas vamos adiante. Por outro lado, o artigo 477B, tá? O artigo 477B, ele diz o seguinte, que as partes podem, a título de acordo ou convenção coletiva, implantar um pedido de demissão voluntária, seja de forma individual ou coletiva. O PDV, pedido de demissão voluntária, ele pode ser implantado por acordo ou convenção coletiva. E que, entretanto, tá? Entretanto, essa demissão coletiva, como ela passou pelo crivo do sindicato, seja pelo acordo ou convenção, ela vai dar quitação geral do contrato de trabalho. Tá? Então, uma pessoa aderir a um plano de demissão voluntária, uma pessoa aderir a um plano de demissão coletiva voluntário, ela está abrindo mão de, posteriormente, reclamar algum direito daquele contrato de trabalho. Por quê? Porque o 477B, ele diz que dá quitação plena e irrevogável dos direitos da relação trabalhista. Então, se você pede demissão voluntária, ganha uma indenização e tal, depois você não vai poder depois reclamar para a empresa ou contra a empresa de que não recebeu hora extra, não recebeu férias. E seja quitação geral e plena, tá? Geral e plena. Tá ok? Então, essa demissão, o pedido de demissão voluntária tem que ser analisado bem direitinho, se vai aderir ou se não vai aderir, né? Porque depois não pode chorar não mais, hein? Depois não vai poder chorar mais não. Ah, porque eu nunca tirei férias, eu nunca recebi 13º, você está dando quitação geral e irrevogável, você não pode voltar atrás. É claro que para ter validade esse plano de demissão, ele vai, né, carecer, né, da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, ou seja, vai carecer da participação do sindicato. Né? Então, a demissão coletiva lá do 477A não precisa da participação do sindicato. Porém, o pedido de demissão voluntária que dá plena e geral quitação do contrato de trabalho, da relação empregatícia, ele vai carecer aí da participação dos sindicatos. Beleza, gente? Então, vou passar uma atividadezinha prática, identificar o fim do contrato de trabalho, quais são as verbas devidas e tal. Não se preocupe muito com cálculos agora, a gente vai postergar aí essa questão dos cálculos, que eu acho que a gente precisa mais de um embate, né? Um quadro, colocar os exemplos, mas o que foi dado aqui, ou seja, quais são as formas, modalidades do fim do contrato de trabalho, cobrar.
tá? Abraço e até a próxima aula.